Antes de começar, se inscreve no canal Diário da Raposa, Notícias Cruzeiro, ativa as notificações e fica até o final. Tudo começou em Porto Alegre, mas que pode mudar muita coisa dentro da Toca da Raposa. Essa é uma daquelas situações em que uma simples declaração, aparentemente inofensiva, acaba revelando um contexto muito maior do que o torcedor imagina. A derrota do Grêmio para o Cruzeiro, pelo placar mínimo de 1-0, poderia ter sido apenas mais um resultado de um campeonato longo e desgastante. Mas quem acompanhou atentamente o pós-jogo percebeu que havia algo diferente nas palavras de quem viveu os 90 minutos dentro de campo. O lateral esquerdo Marlon, jogador emprestado pelo Cruzeiro ao Grêmio, foi um dos que mais falaram após a partida, e suas palavras soaram como um grito de frustração e também de reflexão. Ao analisar o revés diante do clube que detém seus direitos econômicos, o jogador deixou escapar uma frase que virou manchete e alimentou uma discussão que ainda ecoa nos bastidores. A gente criou volume, a gente criou possibilidades. Porém, futebol é detalhe também. Por muitas vezes, o detalhe nos custou caro. Já tiveram muitas partidas que a gente jogou bem, criou e não conseguiu vencer. E hoje foi uma delas. Naquele momento, ninguém imaginava que essa simples observação, futebol é detalhe, acabaria ganhando tanto peso. Mas para quem acompanha o futebol de perto, especialmente o ambiente interno do Cruzeiro, essa fala carrega um simbolismo enorme. Marlon não falava apenas do jogo. Ele falava de algo que vai além das 4 linhas. Ele se referia à diferença entre competir e vencer, entre estar perto do objetivo e realmente conquistá-lo. E, no contexto do Cruzeiro, essa diferença de detalhe é exatamente o que separa o passado turbulento da atual ascensão sob o comando de Leonardo Jardim. O duelo em Porto Alegre foi tenso desde o apito inicial. O Grêmio, pressionado por resultados ruins e tentando escapar da parte inferior da tabela, partiu com tudo. Já o Cruzeiro, firme, compacto e com uma proposta clara, se manteve fiel à disciplina tática imposta por Jardim. O time celeste mostrou aquilo que o treinador vem tentando construir desde que chegou, consistência emocional. Mesmo fora de casa, não se abalou com a pressão. Foi estratégico, aproveitou a bola parada e, em uma jogada ensaiada de escanteio, Fabrício Bruno subiu mais alto que todo mundo e abriu o placar. Depois disso, o Cruzeiro controlou o jogo. O Grêmio até criou chances, mas esbarrou em um muro azul comandado por Cássio, que viveu uma de suas melhores noites desde que chegou à Toca. Mas o curioso é que, mesmo sendo adversário, Marlon parecia entender exatamente o que havia acontecido. Ele viu de perto o que o Cruzeiro se tornou, uma equipe que aprendeu a valorizar cada jogada, cada centímetro do gramado, cada lance que pode mudar o rumo de um jogo. Quando ele disse que futebol é detalhe, estava, talvez sem perceber, descrevendo a diferença entre os dois times. O Grêmio criou, mas não concluiu. O Cruzeiro esperou, foi letal e venceu. E esse detalhe, que para muitos é apenas estatística, para Leonardo Jardim é o coração do seu projeto, o domínio dos pequenos momentos que decidem grandes partidas. Após a partida, Mano Menezes também reconheceu o mérito da equipe mineira. O técnico, que já foi ídolo e comandante da Raposa em grandes campanhas, destacou que o Cruzeiro não deixa espaços, marca bem e sabe o momento certo de atacar. Mas a noite ainda reservava outro capítulo curioso. Enquanto Marlon lamentava a derrota, Fabrício Bruno, o herói do jogo, concedia entrevista e deixava uma mensagem enigmática. Feliz pelo gol, graças a Deus por todos os momentos, é Ele quem me guia. Sempre buscando fazer o meu melhor, independentemente de onde esteja. Para muitos, foi apenas um desabafo de quem vive um bom momento. Mas a última parte da frase, independentemente de onde esteja, gerou burburinhos. Alguns interpretaram como uma resposta às críticas por sua convocação à seleção brasileira. Outros, porém, enxergaram algo mais profundo, um indício de que há movimentações internas e externas envolvendo o zagueiro e o futuro do Cruzeiro. Dentro da Toca, o comentário foi recebido com silêncio. Ninguém quis se pronunciar oficialmente. Mas é sabido que Fabrício Bruno é uma das peças mais respeitadas do elenco e tem voz ativa entre os jogadores. Ele é o tipo de atleta que fala pouco, mas quando fala, diz muito. E é justamente essa frase, unida de Marlon, que começou a ser interpretada de maneira simbólica. 2 jogadores ligados ao Cruzeiro, cada um em um contexto diferente, usando palavras que remetem à mudança, maturidade e transformação. Enquanto um fala sobre detalhes que custam caro, o outro fala sobre fazer o melhor onde quer que esteja. 2 ideias que, no fundo, refletem o momento do Cruzeiro, um clube que aprendeu, a duras penas, o peso dos detalhes e a importância de seguir firme, independentemente das circunstâncias. A vitória em Porto Alegre, para muitos, foi apenas mais 3 pontos. Mas para quem vive o dia a dia da Raposa,
foi um marco silencioso. O Cruzeiro se consolidou entre os primeiros colocados, alcançou 63 pontos e praticamente garantiu a vaga direta na Copa Libertadores. Mais do que isso, mostrou que está em um processo de evolução nítido. O treinador Leonardo Jardim, que enfrentou desconfianças no início, agora começa a colher os frutos de um trabalho meticuloso, baseado exatamente naquilo que Marlon mencionou: detalhes. É o posicionamento no momento do escanteio, a leitura do tempo de bola, o deslocamento do lateral para abrir o espaço certo. Esses pequenos gestos, invisíveis para muitos, estão moldando um novo Cruzeiro. Um Cruzeiro que voltou a se impor fora de casa, que joga com inteligência e que, acima de tudo, recuperou sua identidade competitiva. O Grêmio, por outro lado, afunda em dúvidas. A derrota deixou o time na 13ª colocação e reacendeu o alerta de uma possível queda de desempenho na reta final. Enquanto isso, os gaúchos já tentam negociar em definitivo a compra de Marlon, mas há quem diga que o Cruzeiro pode interferir diretamente na transação, o que tornaria sua situação ainda mais delicada. E é aqui que tudo se conecta: o discurso de Marlon, o gol de Fabrício Bruno, o silêncio da diretoria e o semblante confiante de Leonardo Jardim. Tudo parece fazer parte de um mesmo enredo. O Cruzeiro não está apenas vencendo jogos. Está construindo um discurso, uma narrativa, uma nova mentalidade. Está ensinando que, sim, futebol é detalhe, mas também é estratégia, confiança e alma. E talvez Marlon, mesmo falando como jogador do Grêmio, tenha sido o primeiro a perceber que esses detalhes que faltaram ao tricolor gaúcho são exatamente os que o Cruzeiro aprendeu a dominar. Agora, o torcedor da Raposa olha para frente. O próximo desafio será contra o Fluminense, no Mineirão, e o clima é de pura expectativa. Leonardo Jardim quer manter a sequência e garantir a vaga direta na Libertadores, mas os bastidores prometem mais, muito mais. Algo está acontecendo dentro da Toca da Raposa, e essas declarações, aparentemente soltas, podem ser o prenúncio de uma grande reviravolta. Por isso, fica até o final, se inscreve no canal Diário da Raposa, Notícias Cruzeiro, ativa o sininho e acompanha tudo. Porque, quando os jogadores começam a falar de detalhes e de estar independentemente de onde estejam, é sinal de que há algo grande vindo por aí. Antes de tudo, inscreve-te agora no canal Diário da Raposa, Notícias Cruzeiro, ativa o sininho e fica até o final, porque o que aconteceu na noite de quarta-feira foi mais do que uma vitória. Foi uma demonstração clara de que o Cruzeiro de Leonardo Jardim está pronto para brigar de igual para igual com os maiores do Brasil. O triunfo fora de casa sobre o Grêmio não foi apenas mais 3 pontos. Foi a consolidação de um trabalho que vem evoluindo, de uma equipe que aprendeu a sofrer, lutar e vencer. A noite em Porto Alegre começou com o frio típico da capital gaúcha, o estádio lotado e a torcida gremista empurrando o time em busca da recuperação. O Cruzeiro, por sua vez, entrou em campo com uma postura tranquila, confiante e taticamente impecável. Leonardo Jardim, estudioso como sempre, armou um esquema equilibrado, uma defesa sólida, meio-campo técnico e transições rápidas pelos lados. Logo nos primeiros minutos, a Raposa mostrou que não havia viajado apenas para se defender. A equipe mineira trocava passes com qualidade e impunha ritmo, mesmo com o Grêmio pressionando alto. Era visível que o Cruzeiro sabia o que estava fazendo, tinha um plano claro. E esse plano começou a dar frutos ainda no primeiro tempo. Aos 34 minutos, após uma cobrança de escanteio precisa, o zagueiro Fabrício Bruno, que vive uma das melhores fases da carreira, subiu no terceiro andar e testou firme, sem chances para o goleiro adversário. A bola foi parar no fundo das redes e o silêncio tomou conta do estádio. 1-0 Cruzeiro. Foi o tipo de gol que simboliza o momento do time: força, inteligência e precisão. Fabrício, convocado recentemente para a seleção brasileira, mostrou por que é considerado um dos zagueiros mais completos do país. E não era só o gol. Durante toda a partida, ele comandou a defesa com autoridade, ganhou todas as bolas pelo alto e mostrou uma liderança que impressiona. O Grêmio até tentou reagir. Teve volume de jogo, posse de bola e chegou algumas vezes com perigo. Mas aí apareceu o outro herói da noite, Cássio. O experiente goleiro foi simplesmente um muro. Defendeu bolas difíceis, mostrou reflexos impressionantes e, quando o time mais precisou, se agigantou. No segundo tempo, a pressão gremista aumentou. Foram cruzamentos, chutes de fora, escanteios seguidos, mas o Cruzeiro não cedeu. A defesa celeste, formada por Fabrício Bruno e João Marcelo, estava intransponível. E nas poucas vezes em que o Grêmio conseguiu furar a linha defensiva, Cássio estava lá para fechar o gol. Um lance em especial chamou a atenção. Já na reta final, em chute rasteiro a queima-roupa, o goleiro celeste se esticou e fez uma defesa espetacular, arrancando aplausos até de torcedores adversários. Era o retrato do novo Cruzeiro,
concentrado, competitivo e confiante. Com o apito final, Leonardo Jardim respirou aliviado. A vitória fora de casa não só colocou o time em uma posição privilegiada na tabela, agora colado em Palmeiras e Flamengo, como também reforçou a identidade que o técnico vem construindo desde que chegou à Toca da Raposa. O Cruzeiro voltou a ser o visitante indigesto. Um time que vai ao território inimigo e joga com inteligência, que sabe o momento de acelerar e o momento de segurar o jogo. Não é mais aquele Cruzeiro que se abala com o ambiente ou que sofre com a pressão da torcida adversária. Este Cruzeiro é maduro, consciente e, acima de tudo, determinado. Mas a semana do Cabuloso não se resumiu apenas ao jogo contra o Grêmio. Houve também movimentação fora das quatro linhas. A Federação Mineira de Futebol realizou o sorteio dos grupos do Campeonato Mineiro de 2026, e o Cruzeiro, 38 vezes campeão estadual, já conhece seus adversários. O time celeste está no grupo C, ao lado de Atlético, Itabirito e Norfe. Porém, o regulamento prevê que as equipes não enfrentem os times da mesma chave na primeira fase. Isso significa que a Raposa duelará contra clubes dos grupos A e B, que incluem Atlético, América, Uberlândia, Democrata GV, URT, Tombense, Betim e Pouso Alegre. É uma tabela desafiadora, mas o Cruzeiro chega forte. Leonardo Jardim deve usar o torneio estadual para consolidar ainda mais a base titular e dar rodagem a jovens talentos que vêm se destacando na base. A expectativa é que a equipe use o Campeonato Mineiro como laboratório para a temporada, sem abrir mão, claro, da tradição que sempre marcou a relação do clube com o torneio. E há novidades importantes no formato. Em 2026, o Mineiro terá final única, no Mineirão, com mando neutro. A federação quer dar mais equilíbrio e emoção à decisão, criando um grande evento que envolva torcedores de todo o estado. O Cruzeiro, por sua vez, gostou da ideia. A diretoria acredita que jogar a final em campo neutro, especialmente no Mineirão, beneficia o espetáculo e reforça a imagem do clube como protagonista. Voltando ao Brasileirão, a vitória sobre o Grêmio consolidou números impressionantes. O Cruzeiro atingiu 63 pontos e segue firme na briga pelo G3. Leonardo Jardim, discreto e meticuloso, atingiu uma marca expressiva no comando. Já são 11 jogos sem derrota fora de casa, com apenas 4 gols sofridos nesse período. Isso explica porque a imprensa nacional vem destacando o Cruzeiro como uma das equipes mais consistentes da competição. O time não encanta apenas pela técnica, mas pela mentalidade coletiva. Todos sabem o que fazer em campo. Na coletiva pós-jogo, Jardim foi direto. O Cruzeiro está evoluindo porque os jogadores entenderam o conceito. Temos uma ideia clara, trabalhamos com intensidade e respeitamos cada adversário. Não é sobre jogar bonito, é sobre jogar bem e vencer. O treinador português também aproveitou para elogiar Cássio, definindo-o como um líder silencioso que passa confiança e tranquilidade ao grupo. O ambiente na Toca da Raposa é de pura sintonia. A vitória sobre o Grêmio reforçou a união e o foco do elenco. Fabrício Bruno, autor do gol, resumiu o sentimento do grupo. A gente trabalha em silêncio, com humildade. O Cruzeiro está crescendo e vai lutar até o fim. Esse grupo merece. Agora, o foco muda. No domingo, o Cruzeiro volta a campo no Mineirão para enfrentar o Fluminense, em um confronto direto por vaga na Copa Libertadores da América. A expectativa é de casa cheia, com mais de 40 mil torcedores empurrando o time. Leonardo Jardim deve manter a base da equipe, apostando novamente na solidez defensiva e na eficiência ofensiva. O torcedor, por sua vez, já sonha com voos ainda mais altos. A cada rodada, o Cruzeiro mostra que está pronto para algo maior, e o que era apenas esperança, agora se transforma em realidade palpável. O Cabuloso está de volta, e dessa vez com uma proposta moderna, organizada e ambiciosa. Fabrício Bruno e Cássio foram os heróis da noite, mas o verdadeiro protagonista é o coletivo. Um grupo que aprendeu que vencer fora de casa é questão de atitude, disciplina e alma. E se o futebol é detalhe, como disse Marlon, o Cruzeiro mostrou que domina todos eles. Inscreva-se agora no canal Diário da Raposa, Notícias Cruzeiro, ativa o sininho e acompanhe cada passo dessa nova era azul. Porque o Cruzeiro não está apenas vencendo, está reconstruindo sua grandeza. E o torcedor, que tanto sofreu, agora volta a sorrir com orgulho de ver o cabuloso gigante outra vez.